Olá, pessoal do Dominantes Online, meu nome é Luciana Naar, sou professora de Biologia. Nós estamos no módulo de Botânica do curso. Nessa videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia nos vegetais. Fisiologia no vegetal é a parte da biologia que estuda o funcionamento do organismo das plantas, que inclui como que ela se alimenta, então a nutrição do vegetal, como que ela cresce, a ação dos hormônios vegetais e o fenômeno de floração nas plantas. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a nutrição. As plantas, elas têm os macronutrientes e os micronutrientes. A gente sabe que planta produz o seu próprio alimento, ok? O seu próprio alimento energético, mas ela precisa de água e sais minerais para conseguir realizar as suas funções fisiológicas. Então, dentro dos sais minerais, a gente classifica-os em macronutrientes e micronutrientes, de acordo com as necessidades da planta. Então, se eu tenho uma necessidade grande desses sais, a gente chama de macro. Se eu tenho uma necessidade pequena, a gente chama de micro. Então, por exemplo, carbono, nitrogênio, fósforo, magnésio, potássio são exemplos de macronutrientes. A planta precisa bastante, em grande quantidade. Agora, por exemplo, ferro. O ser humano precisa de ferro, né? Mas a planta ela já não tem tanta necessidade de ferro, assim como não tem de sódio, de zinco, de cobre, entre outros, ok? Então, a gente chama esses elementos de micronutrientes. Ainda com relação à nutrição, a planta ela tem a condução das seivas. Na seiva bruta, que é a água e sais minerais, tudo começa a partir da transpiração, né? A gente tem lá a extremidade da planta, a folhinha, que é a última estrutura da planta. Nessa folha a gente tem a evaporação de água para o ar e diminuindo então o potencial hídrico na folha, então a água está evaporando, certo? Só que a molécula de água, ela tem uma característica que é a força de adesão e coesão entre as suas moléculas. Então essa adesão e essa coesão, ela permite que uma molécula puxe a outra, carregue a outra até a extremidade. Então a coesão, que é a ligação de uma molécula de água com a molécula de água, forma a coluna de água no xilema, que é o vaso condutor. E aí ela é mantida, então, por coesão das moléculas de água nos elementos do vaso. A coesão ela faz com que uma molécula de água grude na outra e a adesão faz com que a molécula de água grude no vaso. E aí isso vai desenvolver uma tensão, né? Um baixo potencial hídrico na raiz provoca a entrada de água do solo e ela vai se deslocar por osmose até a medula dessa planta. Assim a gente tem, então, a condução da seiva bruta. Com relação à seiva elaborada, né, é um pouco mais prático. Por quê? Porque da seiva elaborada é a distribuição das folhas para a raiz, né, é a favor da gravidade, da força gravitacional, então é mais fácil. Na verdade, o xilema empurra a água, né, que vai subir via transpiração, e essa água, o fluxo de água entre o xilema e o floema vai distribuir a sacarose que está sendo produzida nas folhas, né? Como se a gente tivesse aqui uma distribuição osmótica, o soluto vai passar do meio mais concentrado para onde está menos concentrado, e dessa maneira ela vai se espalhando por todo o vaso floema. Dentro da condução da seiva bruta e da seiva elaborada, a gente tem uma estrutura importante para conversar, que é o estômato, né? O estômato, ele é uma das estruturas mais cobradas em prova. Por quê? Aquele fenômeno de capilaridade que eu acabei de mostrar para vocês, onde a água consegue subir, mesmo contra a gravidade, e chegar até as folhas, graças à transpiração e à adesão e coesão das moléculas de água, ela ocorre a partir de uma estrutura, que é o estômato. É o estômato que se abre para que aquela gotícula de água evapore e consiga puxar as outras que vêm atrás. Então, a gente tem a condição de estômato aberto
e temos a condição de um estômato fechado, né? Para que o estômato ele permaneça aberto, deve haver a entrada de potássio. Então, é o potássio que está relacionado, então, com a manutenção do estômato fechado ou aberto. E aí, a grande quantidade de potássio no estômato vai fazer com que essa célula fique hipertônica em relação ao meio, ou seja, ela vai ganhar água, né? Porque toda célula hipertônica ganha água. E aí, ao ganhar água, ela incha e abre o ostíolo, que é a cavidade do estômago. Então, entrada de potássio, a célula guarda, que é o nomezinho dessa célula aqui, ela torna-se túrgida e o estômago abre. A planta pode fazer fotossíntese, porque é por ali que os gases passam, e pode fazer transpiração, que é por ali que a água sai. Normalmente o estômago está aberto durante o dia, né? Porque a planta precisa fazer a fotossíntese, então ela precisa captar CO2 e é por ali que ela o faz. E fechado durante a noite, ok? Para ele fechar, o potássio sai, a célula se torna hipotônica, água também sai, e aí ela murcha, torna-se plasmolizada e fecha. Quando ela fecha, aquela continuidade de capilaridade da água para, porque só quando uma evapora que ela consegue puxar as demais. E a célula para também de captar CO2 para a fotossíntese, por isso que a gente fala que acontece muito mais à noite. Em plantas com metabolismo CAM, são plantas mais de áreas desérticas, né, em que o estômago precisa ficar fechado para evitar a perda d'água, a gente tem essa inversão, né? O estômago fecha durante o dia para economizar água e à noite, quando as temperaturas são mais baixas, ele abre para a realização da fotossíntese. Quais são os fatores que determinam a abertura dos estômatos? Essa parte ela é muito cobrada em prova, tá, galera? Por isso que é importante a gente entender o que faz um estômago abrir, o que faz um estômago fechar e o que interfere na hora em que ele precisa ou não abrir e fechar. Como eu disse para vocês, né? Locais com pouca água, locais onde a gente tem a produção de fotossíntese, né, a realização de fotossíntese, enfim. Então, luminosidade vai interferir. Na maioria dos casos, os estômatos, eles ficam então abertos durante o dia e fechados à noite, justamente por causa da fotossíntese. Concentração do gás CO2, então como eu disse para vocês, é pelos estômatos por onde entra o CO2. Então, se eu tenho um local que tem uma baixa concentração de CO2, ele precisa estar mais aberto para conseguir captar uma quantidade maior. E aonde eu tenho altas concentrações desse gás, o estômago não precisa estar tão aberto. Ele pode estar parcialmente fechado ou até mesmo fechado, já que eu tenho uma grande quantidade do gás circulando. E a disponibilidade de água, como eu expliquei a vocês, né? Pouca água no solo, o estômago se fecha para evitar a perda por transpiração. E muita água no solo, os estômagos podem estar abertos tranquilamente. Com relação aos hormônios vegetais, é uma outra parte importante que interfere na fisiologia das plantas. A gente tem 5 tipos. A auxina, que faz o alongamento celular, né, que faz a planta crescer, que dá o tropismo a essa planta, ou seja, a preferência para qual direção ela cresce, se é em direção à luz, se é em direção ao contato ou em direção à sombra, né? E o desenvolvimento de caule e raiz. A auxina é a principal responsável pelo desenvolvimento das partes meristemáticas na planta. Citocinina, o segundo hormônio, estimula a divisão celular e retarda o envelhecimento da planta. As gilberelinas, que estão responsáveis pela germinação das sementes. O ácido abscísico, que gera dormência no inverno. Então, a gente tem o fechamento dos estômatos e isso vai induzir o envelhecimento da planta. Então, é como se ela fosse resguardada para a hora em que eu tenho abundância de luz, abundância de água, que seria verão, primavera, né? E o etileno, que é o hormônio que quando cai principalmente relacionando com o amadurecimento de frutos, ok?
ok? Aquele fruto docinho, maduro ou até mesmo estragado é graças à quantidade de etileno que tem ali. Por isso que a gente fala, né? Se você embrulhar o fruto, né? O mamão, a manga, sei lá, num jornal, a banana, ele vai amadurecer mais rápido. Na verdade, é porque você abafa o gás que está sendo produzido ali, o gás etileno, ele volta, se acumula no vegetal e aí aquilo ali vai promover um amadurecimento da fruta mais rápido. E a abscisão foliar, que é a queda das folhas. Por fim, a última parte da fisiologia nos vegetais é com relação ao fotoperiodismo dos mesmos, né? Que é o que seria o fotoperiodismo? Seria a capacidade dessa planta de florescer, de gerar flor, né? Então a gente tem 3 tipos de planta. A gente tem a planta que a gente chama de dia longo, a planta de dia curto, então o dia é muito curto e a noite é mais longo, o tempo que ela passa no escuro é maior. E a gente tem a planta de dia curto, que pode ser interrompida com feixes de luz durante a noite, ok? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o fotoperiodismo. É um mecanismo de floração que algumas plantas angiospermas, porque são as que produzem flor, né, possuem em resposta ao período de luminosidade diária, é o fotoperíodo da planta. Então a gente tem, como eu disse para vocês, as plantas de dia curto, né, que elas necessitam de uma noite longa para florescer. Então, na verdade, a gente tem que levar em consideração o tempo que ela permanece no escuro e não o tempo de luz dessa planta. A gente chama ela de dia curto. Então, uma planta de dia curto eu preciso dar muitas horas no escuro e poucas horas no claro para ela florescer. E a gente tem as chamadas plantas de dia longo. As plantas de dia longo, elas necessitam de uma noite curta para florescer. E na planta de dia longo, eu posso ter poucas horas no escuro, e aí ela acaba florescendo. Ou eu posso ter uma noite mais longa, só que com uma interrupção por um feixe de luz por algumas horas. Então, se eu tiver uma interrupção, a planta de dia longo, ela ainda floresce. Já a de dia curto, não. Tá legal? Então, galera, essas são as principais funções fisiológicas que as plantas apresentam, que é importante a gente ter em mente. A nutrição, a forma de condução das seivas brutas e elaboradas na planta, a função dos estômatos, como que eles interferem e o que interfere na abertura e no fechamento deles, os hormônios e as suas funções, e essa última parte que seria então a capacidade da planta de florescer, o tempo que ela precisa no escuro ou no claro para ela florescer, tá legal? Obrigada pela atenção de vocês, até uma próxima videoaula.